Ouça calado o meu astuto plano. Vou chamar o seu Deus de demônio, reprimir, oprimir, silenciar. Coisa tua não quero nada. Nem o ritmo de tuas cantigas, batuques, danças, versos. Por isso mesmo os seus deuses não deixo quietos. Nomeio todos um por um, o diabo e o seu séquito de demônios. Nomeio para renomear, deslegitimar e jamais me canso. Porque o meu plano tem a sua gênese no meu âmago. É sentimento baixo. É sentimento de um reles intolerante. Quando elas não têm o conhecimento, elas têm o preconceito, né? Quando as pessoas nos procuram, muitas entendem que nós estamos aqui para qualquer coisa, qualquer preço, e que a gente vende macumba, que a gente vende um feitiço, que a gente vai ali pro caldeirão, coloca, né, asa de morcego, asa de borboleta e mais 3 gotas disso, mais daquilo, e prepara uma poção e vai fazer uma mágica para aquele consulente, porque quando ele está em total desequilíbrio, muitos buscam axé com a nítida impressão que nós somos esse bruxo, né? Essa pessoa que vai manipular, e sempre entendendo que nós vamos manipular uma energia demoníaca para conseguir o objetivo. Horas. Então eu te falo, eu não sou essa bruxa, mas eu sou uma alquimista, sim? Mas a alquimia não depende de manipular uma energia demoníaca. Ser um alquimista é conhecer os elementos da natureza e saber o que misturado com o que vai dar certo e vai te fazer bem para aquela sua necessidade, né? É a questão, eles acharam na Umbanda essa questão para legitimar a fala deles, e aí usaram o culto afro, principalmente os guardiões e as pombogiras, usaram como sendo esse Judas, para legitimar a fala deles. Olha, você tá assim, é porque alguém tá fazendo algum trabalho contra você. Você tá passando por dificuldades, é porque o seu colega do seu trabalho não quer ver você. E aí eu vou falar com toda a propriedade, eles fantasiam. É porque pegaram terra de cemitério, é porque pegaram isso, pegaram aquilo, para fazer mal para você. Então, assim, há uma apropriação dessa fala, desse simbolismo, exatamente, e usam contra a gente. Mas eles, por ignorância, não sabem que o Exu, o guardião, o preto velho, o caboclo, eles estão aqui para trabalhar para o equilíbrio, para a paz, para a tranquilidade. Mas eu sempre fiz questão de falar, olha, não, eu não sou macumbeira, não. Macumbeiro é uma pessoa que toca um instrumento africano, que está aqui no Brasil, que foi ressignificado, e é assim, é assado. Então, eu sempre fazia essa questão, desde muito pequena, tirar essas associações que faziam. Então, eu nunca aceitei me chamar de macumbeiro, de macumbeira, eu nunca aceitei falar que a minha mãe era feiticeira. Então, quer dizer, a gente viveu uma outra época, e assim como o meu filho vive uma outra época também, que hoje é muito mais debatido, é muito mais revelado as coisas, os procedimentos, e pode ser muito mais dito hoje em dia. Quando eu era menina, o axé era tocado com a porta fechada. Nós tínhamos horário para chegar, né? Então você chegava até 7:50. Depois de 7:50, a porta era fechada e você podia esmurrar, bater, tocar a campainha, fazer o que você quiser. Que essa porta não era aberta em momento algum, né? Porque
existia um medo da polícia. Existia O um culto medo. era escondido. Os Alibã, porque em Yorubá se fala Alibã. Alibã chegariam e bateriam em todo mundo. Então nós tínhamos medo e esse medo era perpassado para todas as pessoas, muito, muito novo ainda. Primeiro me conta se lá no Ilê de Santos você já foi surpreendida, a senhora já foi surpreendida por uma batida dos Alibã. Sim. Me conta como é que foi isso. Sim, quando teve uma época que eles chegaram, mas o toque ainda não havia começado. E eles adentraram e assim, nós tínhamos uma mesa maior que essa, que era pintada de branco. E aí o seu Marinho colocou todo mundo em volta da mesa, todo mundo sentado. E aí eles adentraram, o seu Marinho foi para um canto conversar com eles, porque o seu Marinho era atracador de navio no Porto de Santos, então ele tinha um relacionamento bom. E esse relacionamento é que fazia com que a casa dele não fosse incomodada. Entendi. Pelo relacionamento que ele tinha no cais do Porto de Santos. Provavelmente se fosse alguém que não fosse bem relacionado. Sim, com certeza sofreria algum ataque, alguma ação mais agressiva. Tem algum episódio que você viveu ou que já tenha ouvido falar de alguém próximo de você de intolerância religiosa que você possa me contar? Eu já senti na minha pele. Um dia, nós aqui dentro da Tenda Coração de Jesus, esse nosso vizinho, ele chamou a polícia. Era numa data importante para nós, era num trabalho que nós fazemos na Sexta-feira da Paixão, que os trabalhos começam às 6 da manhã e terminam por volta de 9 horas da noite. Nós estávamos por volta de 6 horas da tarde, um policial chegou lá fora, mandou chamar o representante, eu fui. E o policial também, pensando que ia chegar aqui, ia encontrar um monte de bocó, de bobo, assim, perdão da palavra, um monte de pessoas ignorantes. E a primeira coisa que ele me disse assim: Mirelle, se você não parar de tocar o seu tambor, eu vou levar todos vocês presos. Eu falei: não, senhor. O senhor está aqui para me defender, para me dar a liberdade de eu cultuar os meus orixás, os meus pretos velhos, os meus caboclos. Então, assim, na hora eu fiquei muito doída pela maneira que ele falou, a violência da forma que ele falou. Eu vim aqui para levar... Não, se vocês não parar, eu vou levar vocês e os seus tambores. Falei: no meu tambor ninguém toca, porque o meu tambor é sagrado. O meu tambor tem alguém que é responsável por ele. O que nós podemos fazer? Porque nós não somos pessoas ignorantes. Nós podemos abaixar um pouco o tom do tambor para poder ficar bom para nós e bom para ele. Mas no nosso tambor e nem em mim o senhor não toca. Então, assim, as pessoas também têm essa ideia que nós somos bobos, que a gente não tem o conhecimento, que a gente não tem estudo, que vai encontrar aqui um monte de pessoa, assim, de boca aberta, entendeu? Desinformada. Mas não é. E assim, o tambor, eu vou falar uma expressão que eu aprendi há poucos anos, né? Que é o Xangô tocado baixo, né? Que é a questão da intolerância que aconteceu lá no Nordeste. Mas lá em Santos, no litoral paulista, a gente já fazia o tambor de toque baixo, né? Porque muitas vezes não se usava os 3 tambores, se usava apenas um para ficar baixo. E esse Ilê lá em Santos, ele era, vamos dizer assim, espacialmente escondido para não gerar... Ele ficava no subsolo de uma casa. As casas em Santos, elas são sobrados antigos. E geralmente elas têm porão. Uhum. Né?
Então, as portas são gigantescas, são portas às vezes de 3 metros de altura de madeira, que você tem uma escadaria para subir, é um modelo clássico de arquitetura em Santos. Tem o sobrado, que você adentra por essa porta, que tem logo uma escadaria, e sempre, ou à direita ou à esquerda, vai ter uma porta que vai ser a parte do subsolo da casa, que antigamente era usada para os empregados, para os serviçais e até mesmo para escravos. Hoje, a minha casa é muito mais visível e tem visibilidade muito maior, até mesmo entre os vizinhos, do que o lugar que eu frequentava. Então, assim, só sabia mesmo, porque aqui passa pessoas aqui na porta que às vezes moram num outro bairro, mas ela percebe o que é, né? Até porque a gente põe Maria na porta, vira e mexe, tem alguma coisa na porta que se percebe que é uma casa de axé. Mas lá em Santos não, era uma coisa bem assim, invisível, bem visibilizada no espaço geográfico urbano. Sendo que hoje nós já conscientizamos as nossas crianças de não deixar ter o bullying, né? Que hoje é normal, infelizmente, essa palavra, de não é brigar, mas conscientizar eles, de estar explicando o que é a religião deles, o que ela faz, qual que é a essência dela, qual é o lema da nossa religião. Por exemplo, a Tenda Coração de Jesus trabalha em cima de 3 palavras: fé, esperança e caridade. Então, dentro dessas 3 palavras, não tem nada de maldade. E vocês ensinam as crianças a saber dar a resposta quando eles são atacados, às vezes na escola, qualquer lugar onde eles estiverem. Ensina eles a falar sobre o orixá deles, o que o orixá deles faz, o que o preto velho faz, o que o caboclo faz, certo? Então, hoje a visão é outra. Então, tudo dentro da nossa casa tem um fundamento, tem uma mironga, existe um porquê de ser feito. Por que nós entramos descalços? Por que nós saudamos o chão? Por que nós cantamos? Por que nós rodamos? Sabe? Então, assim, tudo tem um porquê. Porque eu não sei como que são os rituais católicos, eu não sei como que é o ritual budista, mas eu respeito. Eu não vou falar nada para ofender o meu irmão, sendo que eu não conheço. Só porque eu não conheço, não quer dizer para mim que não presta. Então, eu estou passando lá na porta da igreja, estão todos louvando, eu passo em silêncio e sigo o meu caminho. Aí, quem não conhece, passa na frente do nosso terreiro, é um terreiro de macumba, faz o mal. Então, assim, eu acho que o que falta é um interesse, o que falta é uma leitura, o que falta é uma vivência.
Mas se não fosse